Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Aprender Salesforce. Eu sou o Bruno Souza, mais um vídeo aqui para vocês. E galera, nesse vídeo eu vou falar com você que está querendo entrar aí na plataforma, está querendo entrar aí para o mercado de desenvolvimento com o Salesforce. E eu sei que quando você está querendo ingressar nessa área, você está migrando de uma outra área, principalmente quando você está migrando de uma outra área que não é de programação, você faz alguma outra coisa, hoje você tem a sua atividade e você vê a programação como uma profissão que você pode exercer aí, que vai te dar mais um conforto, você vai trabalhar da sua casa, vai ter um salário melhor. Então, eu sei que isso atrai muito as pessoas que são de outras áreas para cá, para essa área, e realmente vale a pena mesmo. É uma área que paga mesmo um salário maior que as outras. E também muitas vezes você pode trabalhar de casa, tá? Ainda tem muitas vagas remotas que você pode ocupar com essa profissão. Então eu sei que surgem muitas dúvidas quando você não é da área, no sentido de saber o que você vai fazer dentro da plataforma. Às vezes você está conhecendo agora a ferramenta Salesforce, você ouve falar que ela já faz tudo, já está pronta. Então o que você vai fazer? Se já tem tudo pronto, você vai fazer o que dentro dela? Então seria basicamente essas dúvidas que eu vou falar com vocês aqui. Em que momento vocês vão atuar, como que é a rotina do dia a dia de programação, o que você pode customizar, o que não pode, o que pode ser código, o que não pode. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre esses temas, beleza? E galera, se você não segue ainda lá no Instagram, segue lá também, é um Aprender Salesforce. E também aqui no YouTube, se inscreve, curte, deixa seu like aí, deixa seu comentário também se você está começando agora. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo, fala quais são as suas dúvidas, que nós vamos aí conversando sobre esse e outros temas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha organização. Depois eu falo também um pouquinho sobre as organizações. Você pode criar uma organização de graça para você fazer os seus estudos, uma org de desenvolvimento que a plataforma permite você criar. Então, maravilha, pessoal. Aqui nós estamos aqui numa organização Salesforce. Então, aqui a gente tem então várias coisas que funcionam por padrão. Essa é uma org de desenvolvimento que você pode criar aí as suas coisas, né? Você pode preencher com os seus dados e tudo mais, né? Seus registros. E o Salesforce ele tem assim um padrão, todas as orgs vão ter, que é a parte dos objetos, né? Eu falo bastante dos objetos, que eu acho que, na minha opinião, é um dos pilares do Salesforce. Os objetos, as tabelas dentro do banco de dados. Você pode, então, no seu dia a dia como desenvolvedor, você vai poder criar novos campos aqui, tá? Novos espaços, vamos dizer assim, né? Eu já falei sobre os objetos nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Então, você pode criar aqui mais campos, tá? De acordo com a necessidade do seu cliente. Vai ter necessidade de criar um campo a mais, de acordo com o que ele precisar, tá? Tudo vai depender, pessoal, da necessidade. Ou seja, quando você se torna um desenvolvedor, você é um resolvedor, é um solucionador de problemas utilizando a tecnologia. No nosso caso, a gente vai usar o Salesforce para resolver problemas do nosso cliente. Então, as necessidades, os seus desenvolvimentos vão surgir de acordo com o que o cliente precisa. Basicamente é isso, tá? Sempre vai ter um problema que eles estão enfrentando e eles vão chamar você para falar, temos esse problema, precisamos que você faça tal coisa, entendeu? Eles vão te falar o que eles querem, tá? Geralmente acontece assim. Então, ou eles vão, dependendo do seu nível, né? Eles vão chegar em você, vão pedir, é possível fazer isso? Aí você vai ter que saber falar se é possível ou não, vai ter que sugerir coisas. E se você estiver ainda no nível júnior, você não vai estar sozinho, com certeza vai ter mais alguém mais experiente que você lá, né, no mesmo projeto. E essa pessoa vai te dar, vocês vão receber um requisito, eu preciso de uma automação aqui, toda vez que eu clicar num botão, abrir uma tela, ou toda vez que eu criar um registro, eu tenho que mandar um e-mail, uma coisa assim. E você vai ser... Então, se você for júnior, você vai tirar essas dúvidas aí com uma pessoa que está mais sênior aí no projeto. E se você for um sênior, aí você tem que dar mais... você já vai estar mais experiente, então você vai sugerir coisas, né? Às vezes o cliente não sabe o que ele quer, ele pergunta, eu queria fazer uma coisa, preciso de uma feature nova, aí você
sendo mais experiente, você sabe se precisa ser customizada ou não. Então, o Salesforce ele tem várias coisas aqui que já funcionam nativas dele. Então, tem muita coisa que você pode ali, os próprios administradores podem criar, podem fazer automações ali, podem criar campos fórmula, às vezes nem precisa de código, mas às vezes não tem escapatória. O código ele é necessário. Dependendo da complexidade do requisito do cliente, o código vai ser necessário. Então você vai ter que fazer, vai ter que fazer o código, não vai ter jeito. Então é aí que nós entramos. A gente vai entrar, o nosso trabalho vai depender de problemas que o cliente tenha atualmente ou com o sistema legado. Tem muita empresa que tem sistema antigo, quer migrar para o Salesforce, ou quer integrar, né? Não quer migrar, mas quer fazer uma integração. Enfim, N problemas que podem surgir, tá? Então, é daí que vai vir as nossas demandas, tá? Nossas demandas vai vir de problemas que nossos clientes estão enfrentando. Basicamente é isso, tá? E nós estamos aqui para ajudá-los com o nosso conhecimento, né? Estamos aqui para ajudar, para sugerir coisas e para, de fato, resolver o problema, tá? Então, voltando aqui para nossa org. Então tá, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente está no Object Manager, né? Que a gente pode... uma parte mais de admin, né? Criação de campos e tudo mais. Mas, por exemplo, o que a gente faz bastante, né? A gente vai fazer bastante, vou mostrar para vocês aqui no Developer Console. Eu não recomendo que usem o Developer Console, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês aqui uma outra ideia aqui para vocês desenvolverem, tá? Mas vamos começar aqui pelo Developer Console. Então, esse aqui é o Developer Console. É onde, de fato, vocês vão fazer os seus primeiros códigos aí. Você vai ter a oportunidade aqui de criar uma classe, né? A classe é o quê? A classe é um arquivo. Eu vou abrir uma classe para vocês verem aqui. Eu não tenho muita classe nessa org aqui, mas... vamos ver essa daqui. A classe vai ser um trecho de código. Basicamente, você vai colocar uma lógica ali, vai colocar métodos, vai fazer condições. Isso vai ser executado a partir de uma ação. Então, por exemplo, se for um código Apex, né, isso aqui nós chamamos aqui dentro do Salesforce de Apex, né, Apex Class, classe Apex. O Apex no Salesforce, voltando um pouquinho, né, o Apex no Salesforce é a linguagem de programação. O nosso código é feito em Apex, né, na maior parte do tempo. Dá para usar JavaScript também, que eu vou mostrar para vocês. Mas a maior parte do tempo é Apex. Então isso aqui é uma classe. E a classe é o quê? É um arquivo que fica salvo dentro do Salesforce ali e ela vai ser executada de acordo com o que, no momento certo, na hora certa, no fluxo certo, tá? Então você vai criar ali códigos e na maioria das vezes o seu código ele tem que ser reutilizável, ou seja, você cria um método ali na maior parte do tempo, né? Não sempre, mas a ideia é que seu código seja sempre reutilizável. Então você cria um método que faz uma ação, depois você pode chamá-lo, invocá-lo de várias partes do código, sempre você precisar dele, né? Geralmente a gente faz, por exemplo, consultas, métodos de consultas, e a gente chama quando a gente precisa, tá? São as queries, né? Então, mas basicamente, uma das formas do seu código ser executado é através da classe Apex, tá? Então, você cria um método, chama ele de algum outro lugar que você vai implementar ainda, tá? Por exemplo, agora, eu gosto bastante de falar sobre objetos porque esse trabalho está ligado bastante com os objetos, tá? A gente sempre tem que fazer algumas ações a partir de objetos, a gente tem que atualizar registro, a gente tem que criar registros, então assim, a gente sempre está trabalhando com objetos. Então, no caso aqui, uma função que a gente usa bastante é a trigger. Ó, tem até aqui para vocês verem. Ó. A trigger, o que é uma trigger? A trigger, ela é um recurso do Salesforce. Trigger em inglês é gatilho, tá? Trigger traduzindo para o português é gatilho, ou seja, é uma ação que vai ser executada e através dela vai ter um gatilho, ou seja, vai acontecer, a partir de uma ação, vai acontecer outra.
Então, por exemplo, nos objetos, as triggers elas funcionam assim. Eu posso ter gatilhos, né? Posso ter uma trigger que ela é executada toda vez que eu crio um registro. Então, eu posso ter antes ou depois de criar um registro e posso ter antes e depois de atualizar um registro. Esses são os mais comuns. São ações que nós vamos fazer quando um registro for criado, quando for atualizado, enfim. Então, a trigger também é um código, é uma classe Apex. Se eu abrir aqui, vocês vão ver aqui, ó, dá para ver mais ou menos um trechinho dela aqui. Ó, é uma trigger que é o que eu falei para vocês. Ó. Essa aqui é uma classe Apex, bem pequena. A trigger é como se fosse uma classe Apex mesmo. E ela chama uma outra classe Apex, tá vendo? Ela chama essa countTriggerRender, ponto, o nome do método. Então, essa aqui já é um pouquinho mais avançada, tá? Mas é só para vocês terem a noção de que você faria um código numa classe e chamaria esse código a partir da trigger, entendeu? Seria basicamente isso, tá? Então, assim, essa é dos casos que a gente mais utiliza o Apex aqui, que é em triggers e classes, tá? Uma outra maneira também que nós temos a possibilidade aqui de customização no caso de criação de telas, por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, várias telinhas aqui que são padrões Salesforce. Essa tela aqui de criação de um novo registro na conta, né? Aqui eu estou criando uma conta. Vou pegar uma conta minha aqui de teste. Essa aqui é uma conta minha aqui. E, por exemplo, se eu quisesse um componente novo aqui nesse canto, deixa eu tirar aqui. Ó, por exemplo, aqui eu tenho isso aqui é tudo padrão, tá, pessoal? Isso aqui é um layout. Nós temos um page layout em que eu mostro aqui os campos da minha conta. Eu posso tirar campos e trazer para cá sem código, tá? Isso aqui é padrãozão mesmo. Funciona muito bem. Mas vamos supor que eu queria nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu parar um pouquinho para cá. A empresa pediria, né? Não faria do nada isso aqui, né? O cliente pediria, falaria assim, ó, coloca um botão aqui para mim nesse canto inferior direito aqui, que ele vai fazer uma integração com o sistema externo. Por exemplo, eu tenho um cliente, tá? Então, uma integração aqui, tô pensando agora, tá? Por exemplo, eu tenho esse campo aqui de CPF aqui. No meu caso aqui não está preenchido, tá? Mas deveria estar, né? É uma conta de teste, só isso aqui. Então, por exemplo, o que eu faria? O requisito seria, por exemplo, assim, eu tenho uma conta aqui, eu quero ver se essa conta ela tem uma pendência no Serasa, por exemplo, isso. Tem alguma dívida. Aí o que aconteceria? Em vez de eu ir lá no Serasa, entrar no site, pesquisar o CPF do cara, o cliente me pega e fala assim, eu quero que vocês coloquem um botão aqui nesse canto inferior direito que faça uma integração com o Serasa. Só clicar ali, ele faz uma integração com o Serasa, passa o CPF da conta que eu estou vendo na tela e traz uma informação lá se o cliente está com dívida ou não. Pronto. Isso aqui já seria uma customização. Isso aqui, você percebeu? Isso aqui não é... O Salesforce não tem isso nativo, né? Tipo, o Salesforce nem é brasileiro, então não teria uma integração, mesmo que fosse... Não teria uma integração com o Serasa, porque a empresa americana, né? Então, assim, eu teria que fazer isso, teria que fazer uma customização nesse caso aí, para ter esse botão aqui. Esse botão aqui, eles pediram para colocar aqui o botão. E essa integração teria que ser totalmente customizada. Eu teria que chamar ali um serviço do Serasa. Com certeza existe um serviço de uma API eu teria que chamar a API do Serasa, passar o CPF do cliente e buscar se o cliente tem pendências ou não. Então isso aqui já seria uma customização. E aí você teria que analisar, né? No seu caso, no caso que você está começando, você teria que buscar informações de como seria isso, mas fatalmente você teria que fazer um componente ali para fazer essa integração. Então eu criaria um componente, um LWC ou um componente Aura,
que teria um botãozinho de integração ali. Aí essa integração iria chamar ali... O que eu estou pensando agora aqui, geralmente a gente faz assim, que é o botão chama uma classe Apex, aí a classe Apex faz a integração com o sistema externo e volta a integração. A classe Apex devolve a resposta para o seu JavaScript. No seu JavaScript você valida ali se tem ou não e mostra na tela. Então seria tipo assim, o clique do botão, então seria 3 camadas ali, né? O clique do botão vai para um controlador JS, aí você teria que programar em JavaScript. Aí o JavaScript chamaria o Apex, então aí você teria que programar em Apex. Aí no Apex você faria um método lá de integração com a API do Serasa. Aí você chamaria a API do Serasa, ela devolveria lá a resposta que você precisa. No Apex você manipularia essa resposta, devolveria para o JS, e aí o JS colocaria na tela. Então isso aqui é para mostrar para vocês como que surgem as demandas, tá? Então você não vai sair fazendo coisas que, eu quero fazer, vou fazer. Não, você vai esperar as demandas surgirem do seu cliente e aí você vai fazer, tá? Então é sempre assim, tá? A gente tem um cliente, esse cliente tem demandas, tem problemas e nós vamos solucioná-los com o Salesforce, tá?